É fato que nós estamos vivendo um dos momentos em que o poder feminino tem se destacado. Isso é fato. Mas eu entendo uma coisa, e eu tenho sempre falado que eu sou crítico dos extremos. Para mim todo extremo ele é perigoso. Nós viemos de uma cultura machista, e uma cultura muito machista, onde a mulher tinha um papel único: fazer comida, lavar, cozinhar e assim por diante. Mas só que nós saímos de um extremo e fomos para outro extremo. Hoje ouve-se falar muito sobre empoderamento feminino. Eu não sou contra o título, e não pense que o que eu falo aqui eu falo sem causa de conhecimento, porque sempre que eu ouço algo novo, eu gosto de adentrar ao assunto, ao tema, e conhecer, para mim poder falar sobre ele. Falar sem causa de conhecimento corre-se um sério risco. Então, quando nós falamos desses dois extremos, o extremo machista e o extremo feminista, não é porque eu tenho uma opinião formada, é porque a Bíblia tem uma opinião formada. E eu, independente das minhas opiniões, e durante os meus 16 para 17 anos de ministério, já tive que baixar a guarda e abrir mão de quase todas as minhas opiniões, para poder aceitar a opinião bíblica da palavra de Deus. Quem me conheceu há 16 anos atrás e conversar comigo hoje, vai saber que há uma diferença muito grande na minha forma de pensar. Também é bíblico. Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a minha mente tem que ser renovada. Então, o que eu estou falando aqui não é sem causa de conhecimento. Os dois extremos são existentes, e são existentes ainda hoje. Eu estou falando do século 21. Nós lemos a Bíblia Sagrada, preste atenção, e eu estou ensinando isso para os alunos do IBADEB. Nós lemos a Bíblia Sagrada com a nossa mentalidade ocidental, onde quase 100% da Bíblia é escrita em uma cultura oriental, totalmente diferente da nossa. Causa em nós alguns questionamentos, porque a palavra de Deus, alguns momentos parece que ela é machista também. Quando nós olhamos os tratados do apóstolo Paulo, parece que, se nós lermos em uma leitura ocidental, com uma mentalidade do século 21, e nós temos aqui 20 séculos de diferença, nós temos aqui duas culturas totalmente diferentes, Ocidente e Oriente, nós vamos pensar que o apóstolo Paulo é um machista. Nós vamos pensar que o apóstolo Paulo não se casou porque ele era um machista. Mas se nós olharmos a fundo, talvez o apóstolo Paulo tenha sido um dos homens que mais defendeu a posição de destaque da mulher na sociedade, principalmente no seio da igreja. Paulo é muito categórico nos seus ensinos. Também um homem criado aos pés de Gamaliel, com uma facilidade tão grande de argumentar. E prova disso é que ele chega na Grécia, o berço da filosofia. E quando ele chega na Grécia, a Bíblia Sagrada diz que ele é muito filósofo na sua mensagem, porque ele chega dizendo: eu passei no cenáculo de adoração de vocês, e eu vi ali a imagem de um Deus, e nele estava escrito Deus desconhecido. E aí ele começa filosoficamente a introduzir o seu sermão para uma cultura pensante, para uma cultura de uma mentalidade totalmente diferente daquela cultura que ele era acostumado a pregar. Uma mentalidade judaica, uma mentalidade grega são duas coisas totalmente diferentes. E quando o apóstolo Paulo, nas suas narrativas, fala sobre o papel da mulher na igreja, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel da mulher no lar, sobre o papel da mulher, ele deixa muito claro que Deus já havia estabelecido, Deus já havia determinado, Deus já havia deixado um plano ideal para que a mulher tivesse o seu papel na sociedade. E eu digo a sociedade em geral, em todos os aspectos. Quando Deus cria o homem, a Bíblia Sagrada diz, e aí eu acho interessante,
que é confrontante o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, porque o que nós chamamos teologicamente de a lei da dupla referência. Paulo é muito categórico ao reafirmar isso nas suas cartas paulinas, mas Moisés, no seu tempo, na sua cultura, quase 3.000 anos depois de história, ele faz questão de dizer no capítulo 1 que Deus havia criado homem, e depois disse que macho e fêmea os criou. E aí surge uma dúvida, mas cadê a criação da mulher? Aparece no capítulo 2, Deus olhando para o cenário terrestre, Deus olhando para a história da humanidade. A Bíblia Sagrada diz que os animais estão criados, as águas já haviam dado os seus peixes, os campos já haviam produzido o verde da natureza, mas de repente, agora Deus olha para o homem, designa para Adão, olhe bem para você entender, que Adão administrasse a terra. Como? Colocando o nome dos animais, organizando tudo. E aí eu sempre brinco com isso, essa é uma frase do Cláudio Duarte, que eu acho muito interessante. Adão estava muito ocupado, catalogando tudo quanto é tipo de bicho, mas Deus olha para Adão, mesmo ocupado, e diz assim, olhe bem o que ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso não é um trem difícil, irmão. Eu sou metódico, mais uma vez eu digo que não é demagogia, eu sou organizado, eu sou detalhista. Às vezes a minha esposa viaja, eu fico em casa sozinho. Tem gente que chega em casa e acha que alguém está cuidando da casa para mim, mas eu sou muito metódico. Se precisar sair às 6 horas da manhã, eu não saio sem antes organizar tudo. Levanta às 5, porque eu tenho uma meta de funcionamento. Para as coisas funcionar para mim, tem que estar tudo no devido lugar. Mas independente da situação, então, se hoje eu não fosse casado, nessa área de cuidar de casa, eu não sentiria falta alguma. Mas preste atenção que a Bíblia não determina a mulher para essa função apenas. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar para ele uma adjuntora. E a palavra adjuntora aqui do original hebraico é protetora emocional. Por isso que é mais difícil de lidar com o homem, que quase sempre é razão. Claro que tem uns emotivos aí, né? Não estou falando de motivo do natural, não, é do sobrenatural mesmo. Tem uns que é mais. Mas é natural da mulher a emoção, porque o papel que Deus desenvolve para ela é esse. Deus dá claramente um papel para ela. Eu vou fazer dela uma adjuntora. E a palavra original hebraica é aquela que está dando proteção emocional. E quando a gente olha para esse contexto, para o que Deus havia determinado para que a mulher ocupasse o seu papel na sociedade, de uma forma geral. E hoje nós estamos em uma igreja, mas eu vou usar o termo sociedade para que você entenda. É século 21. E nós temos muitos visitantes aqui. O papel da mulher na sociedade é muito importante. Por quê, pastor? Porque a ordem da família só vem depois que Deus estabelece uma adjuntora. Agora Deus olha para os dois. E aí tem gente que diz assim, um completa o outro. Irmão, você me perdoa, eu sou meio eu discordo de muitos termos que dizem por aí, a minha alma gêmea, aquele que me completa. Não. A Bíblia deixa muito claro que vão ser dois em um propósito. A Bíblia não diz que vão ser um. A Bíblia diz que o propósito vai ser o mesmo, com as suas diferenças. Alguém que diz, ele me completa, ela me completa. Até o primeiro problema, até a primeira dificuldade. Porque é justamente isso que Deus uniu. Duas mentes pensantes diferentes, duas formas diferentes de ser, um razão e outro mais emoção, para dizer, agora vocês vão unir o que vocês têm de melhor e vão alcançar resultados. E o maior resultado que nós temos hoje se chama família. Se existe escola hoje é porque existe família. Se existe empresas hoje é porque existe família.
Se existe esta igreja hoje, é porque existe famílias. Eu tenho dito que a família, ela é o alicerce, ela é a base da sociedade. E quando esse papel da família é destruído, quando o papel da família é tirado da sua essência, nós vivemos um efeito cascata, nós vivemos um efeito dominó. Nós vemos várias áreas da sociedade tendo uma decadência por causa do alicerce, por causa da base, que é a família. E toda vez que nós olhamos para esse contexto, nós podemos perceber que Deus criou a mulher para um propósito específico. No plano de Deus, Deus tinha um papel especial para a mulher. Me perdoe os críticos, pelo amor de Deus. Me perdoe, porque nós estamos via internet e aí aparece tudo quanto é tipo de gente querendo comentar e dar palpite. Preste atenção nisso aqui. Me perdoe os críticos, mas essa mentalidade de algumas igrejas, que a mulher veio aqui para sentar e ficar caladinha aí só olhando, irmão, está errado. Paulo no seu ministério destaca mulheres que foram alicerces no seu ministério, mulheres que o manteram com as suas habilidades no ministério, mulheres que foram esteio de oração para o seu ministério. Paulo alega isso claramente, fazendo uma lista grandíssima, dizendo que algumas mulheres fizeram muito bem o seu papel no ministério dele. Então me perdoe, por favor, se eu sou contra essa ideologia, em nome de Jesus, porque algumas igrejas são machistas, algumas igrejas são, e eu sou crítico mesmo. O que é contra a palavra eu critico. Algumas igrejas deixaram a mulher apenas sentada no banco e diz não faz nada. Que bom que a nossa sociedade abriu os olhos alguns anos atrás, com a morte de mais de 130 mulheres brigando pelos seus direitos. E aí eu digo que nós temos que ter cuidado com os extremos, porque de um extremo a outro extremo nós passamos. Mas vocês conquistaram o seu papel. Mas olhe para mim aqui, isso não aconteceu naquela fábrica com 130 mulheres mortas. Isso aconteceu no dia da criação, quando Deus olhou para o homem e diz: eu não quero esse camarada sozinho que vai dar problema, eu não quero ele sozinho que vai ter problema, eu vou criar alguém para ajudar ele. Olhe para a mulher que está mais perto de você e diga assim: Deus já havia determinado um papel de importância para você. Quantos estão entendendo? Eu posso pregar agora? É que eu só fiz a introdução ainda. Eu quero mostrar para vocês, porque o tempo é exímio, uma mulher que tinha tudo, olhe para mim, que tinha tudo para ter sido uma pessoa infeliz na vida. A Bíblia diz que os pais dessa moça morreu. O parente mais próximo que existe é um primo. A Bíblia Sagrada diz que quando o pai e a mãe de Esther morrem, meu Deus, um primo dela chamado Mardoqueu abraça e a cria como filha, mas só que ele está determinado a criá-la para um propósito. A Bíblia Sagrada diz que essa moça cresce. Um dia o rei Xerxes toma a decisão de eximir Vasti, sua esposa, do reinado, por causa de uma insubordinação que ela pratica no meio de todos os seus convidados de uma das maiores festas que ele está realizando. 180 dias seguidos de festa, sendo servido o melhor vinho, sendo servida a melhor comida, e ele mostrando o grande poderio que ele havia conquistado. A Bíblia Sagrada diz que Vasti descumpre algo que era cultural do seu tempo. Ela o desafia na frente de todos, ele destitui ela como rainha. E a Bíblia diz que passado alguns tempos alguém lhe dá uma sugestão e diz: escolhe para você moças virgens e faz delas rainhas no lugar de Vasti. A Bíblia Sagrada diz que assim como foi aconselhado, o rei Xerxes faz. Eu não vou ler o texto aqui, irmão, porque o nosso tempo está muito corrido, mas eu vou dar um pano de fundo para você entender onde eu quero chegar. A Bíblia Sagrada diz que essa moça, quando chega diante do rei Artaxerxes, ou Xerxes melhor dizendo, a Bíblia Sagrada diz que o rei gosta da forma como ela é.
E aí tem muita gente, e isso é cultural, isso é ocidental, certo? Que a nossa cultura ocidental tem isso na mentalidade. Eu já vi pregadores dizendo que essa mulher era tão bonita que quando o rei bate o olho nela, não consegue ficar sem tirar o olho dela. Ele não consegue ter outra reação a não ser trazê-la para perto. Mas eu vou te mostrar hoje algumas das características que fizeram de Esther uma mulher usada para um plano específico de Deus. No plano de Deus, mulher, você tem um propósito. No plano de Deus, você tem um propósito. Mas eu quero dizer para você que, independente do propósito geral de Deus, Deus quer levantar algumas mulheres com propósitos específicos. Deus quer levantar algumas mulheres para se destacar nesta nação. Porque enquanto alguns homens não tiver coragem de fazer, Deus vai ter que levantar mulheres que tenham coragem, assim como Esther tinha, para poder fazer a diferença na nossa nação, no nosso continente, no nosso mundo. A Bíblia diz que quando o rei olha para Esther, e aí eu sempre tenho dito isso aqui, que aquilo que nós expressamos corporalmente é nada mais e nada menos do que uma reação, um reflexo daquilo que nós temos por. Você acha que alguém é cara fechada só porque quer? É carrancuda só porque quer? Isso é programação. Eu preguei aqui a semana passada, reprograme sua mente. É uma programação mental que ele teve. Me perdoe, não está dentro do tema não, mas eu vou falar para você, mãe, para você aproveitar, deixa aí e cuidar. Você já viu criança que dá gaitada e ri alto e aí o pai diz, ou a mãe, o que é isso? Vai se reganhando para todo mundo. Estou usando um termo bem popular. Aqui não acontece, né? Aí, ó, eu gosto do otimismo da Juliana. Olha aqui para você entender. Tá sorrindo aí para quê? Sorrindo para todo mundo. Está automaticamente retraindo mentalmente uma criança para ser uma carrancuda para a vida inteira. Uma pessoa que não consegue dar amor e não consegue receber. Uma pessoa que não consegue ter contato físico com outras pessoas. Porque a programação mental que ela está recebendo é justamente essa. Vou voltar aqui, só estou fazendo esse alerta para você entender. Isso é psicologia. E às vezes nós olhamos para esse contexto e nós vemos esta mulher em específico com um pai e uma mãe que haviam, vou ver se vocês lembram, um pai e uma mãe que haviam morrido. A programação mental dela poderia ser totalmente diferente da de qualquer outro filho criado com um pai e uma mãe por perto. Ela foi criada com um primo. Tem alguém aqui que passou por essa experiência? Às vezes foi criado por um tio, por um avô, pela avó, né? Mas por um primo, irmão. Mas esse homem toma uma decisão de dedicar o seu tempo, toda a sua experiência de vida, para criar uma mulher pronta para vencer na vida. Porque quando o Mardoqueu leva Esther diante da presença do rei, e a Bíblia diz que Esther chega diante da presença do rei, está aqui, verso 9 diz, a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. O lugar de destaque ficou para Esther. Não é porque a beleza estereótica de Esther apenas atraiu a atenção do rei. O comportamento dela, a expressão comportamental dela fez com que ela agradasse o rei. Eu vou te mostrar rapidinho pelo menos 3 coisas que fizeram com que Esther se destacasse diante da presença do rei. Verso de número 15 do capítulo 2 diz assim, quer ver? Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiabe, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial,
responsável pelo harém, sugeriu: Esther causava boa impressão a todos os que viam. Esther causava boa impressão a todos. Quantos estão entendendo? Eu prometo que se você entender, eu termino mais rápido. Esther, posso ler de novo? Só a última parte. Causava boa impressão aos que haviam. Esther não era apenas bonita fisicamente, não era apenas de um semblante atrativo, não era apenas de um corpo atrativo. Esther era alguém que provocava o quê? Boa impressão em todos que haviam. O papel específico de Deus para a sua vida. Temos aqui algumas professoras, Sônia, professora Helenice, que tem um papel específico na sociedade: educar crianças, escolarizar crianças, educar é função de pai. Deixa eu reformular: ensinar as crianças, alfabetizá-las. Vou citar nome não por questão de ética, mas até hoje meu filho tem 11 anos, ele estudou alguns anos com uma professora desse município, que quando ele passa perto dela, ele fala: meu Deus do céu, lá vem ela com hipocrisia, quer ver? Vai querer me cumprimentar. Lá na sala me xingava, gritava comigo, falava comigo e ainda abraça e chama de meu amor. Foi um professor que ele teve alguns anos atrás, já passou alguns anos. No papel específico que Deus te deu, como você está sendo? Não estou dizendo aqui para as professoras que elas são obrigadas a suportar insubordinação de aluno, não. Mas eu estou dizendo aqui que cada um de nós, no nosso papel específico, nós temos que ser como Esther. A Bíblia diz que a amabilidade de Esther chamava a atenção de todos. Todos que conheciam ficavam com boa impressão dela. A atitude dela era amigável. Ela se dava bem com as outras pessoas. Havia muitas mulheres bonitas competindo pelo lugar da rainha Vasti, mas foi a atitude de Esther, a amabilidade dela, que chamou a atenção do rei Xerxes. É fato, irmãos, que nós vivemos em um mundo, para vocês mulheres, onde existe um desrespeito social muito grande. Se a mulher der bom dia para um cara, o cara já acha que está dando em cima. Infelizmente. Mas ser agradável não é ruim para ninguém. Um dia tinha um pastor aqui comigo e eu desci aqui na avenida. Na avenida eu encontrei umas 8 pessoas. Buzinava, batia a mão. O cara brincou comigo: pastor do céu, o senhor não vai sair não? Sair para onde, filho? O senhor não vai se candidatar não? Não confunda uma coisa com a outra. Não confunda uma coisa, porque no cenário político, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais te cumprimentam, mais você atrai votos. Ei, mas independente da minha visão política ou não, tenho aqui uma vereadora e apoio o trabalho que ela faz antes mesmo dela ser vereadora. Olha aqui para mim. Dentro da minha visão política, para mim, existe muitos vivendo debaixo de uma hipocrisia. Porque eu não preciso ser um candidato para sair cumprimentando. Tem que fazer parte do meu caráter. Ser agradável aonde eu. Tem pessoas que chegam em algum lugar e dizem: meu Deus do céu, chegou fulano. Misericórdia. Um já dá um jeito de sair, o outro já dá um jeito de inventar uma desculpa. Não, aqui em Feliz Natal não existe, mas estou falando de outra cidade. Tem pessoas que eles não causam boa impressão aonde chegam.
Sabe o que chama a atenção do rei Xerxes em Ester? A sua simpatia, a sua amabilidade, a sua forma como lida com as pessoas. Um dia alguém brincou comigo e disse: pastor, o senhor cumprimenta todo mundo que passa fazendo caminhada aqui na pista? O senhor cumprimenta todo mundo, tem gente que não dá nem moral. Eu disse: eu só entrego ou só dou aquilo que eu tenho. Eu tive um dia bom, eu quero que os outros tenham bom dia. Eu tive uma tarde boa, eu quero que alguém tenha boa tarde. Eu tive uma noite agradável, eu quero que todo mundo tenha também. Eu não estou nem aí se o cara está com um monte de problema na vida e acha que não merece ter uma boa noite, mas eu vou fazer a minha parte. Se você quer cumprir o seu papel no plano de Deus, aprenda a ser simpática. Aprenda a chegar em ambientes onde você produz alegria, onde você traga ânimo, onde você venha com um espírito positivo para trazer as pessoas para cima. Tem gente que se tiver 5 alegres e ele chegar, fica os outros 5 tristes. Porque a carga dele emocional é tão grande. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus tem um plano especial para você, mulher. Deus tem um plano especial para você, mulher. Seja positiva. Chegue nos ambientes que você chegar, produzindo espírito positivo, assim como Esther fez. Bom, pastor, porque eu sou muito sério. Eu também sou sério, irmão. Eu também acho que eu sou sério, mas eu rio, eu brinco, eu dou bom dia, dou boa tarde para todo mundo. O fato da gente ser sério não pode produzir no nosso caráter nada que nos torna pessoas antipáticas. O que chama a atenção do rei Xerxes, preste atenção nesse aqui, não é a beleza estereótica de Esther apenas, porque a Bíblia diz que ela era bonita, mas a forma em que ela se comporta. Eu vou ler de novo, está aí na Bíblia, irmão. O pastor não está pregando nada errado não, tá? Esther causava boa impressão. Eu estou lendo na NVI, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas o contexto é o mesmo. Esther, olhe bem, causava boa impressão. Aonde? Não era só com os da majestade, não, com os da realeza. Tem gente que tem níveis de tratamento diferente, já percebeu? Feliz Natal? Tem não. Olha aqui para você entender. Tem pessoas que têm níveis diferentes de tratar. A Bíblia diz que ela causava boa impressão a quem? Ao rei, aos conselheiros do rei, aos príncipes do rei e aos servos do reino. Logo à primeira vista, eu acho que foi daqui que surgiu o ditado: a primeira impressão é que fica. Logo à primeira vista, na minha versão diz, ela causava boa impressão a todos. Ah não, pastor, agora o senhor está ensinando que eu estou com um monte de problema lá em casa, eu tenho que chegar aqui sorrindo. Primeiro sorria para você, para depois você sorrir para os outros. Pessoas amarguradas consigo mesmo não conseguem ter um relacionamento interpessoal com ninguém. Se eu fosse contar para você a metade dos meus problemas desse final de semana, vocês iam sair daqui tudo tristes. Eu falei que 1 incentiva 5, mas eu incentivaria todos vocês a sair daqui desmotivados. Com tanto desafio, dificuldade e adversidades que nós enfrentamos só de sexta-feira para cá. E eu não estou contando as que eu tenho que começar amanhã. Mas olha aqui, isso não pode determinar nada daquilo que eu sou dentro do plano de Deus. Adriana teve que trabalhar muito tempo com o pessoal da saúde, nem ainda trabalha. Lida com todo tipo de pessoas.
Pessoas que você faz o bem e são gratas. As pessoas que você faz o bem e depois ainda fala mal. No ministério pastoral nós enfrentamos isso também. Esses dias eu disse para um pastor: fulano vai vir aqui. Negativo. Se ele vir aqui é para entrar no meu gabinete, sentar comigo e ouvir o que eu tenho para falar para ele. Eu peguei um homem de quase 30 anos de idade, adotei como filho por 5 anos, ensinei, instruí, ajudei a restaurar o casamento, porque a primeira vez que ele chegou aqui, já tinha casa alugada para separar da mulher. Restauramos a família, restauramos o casamento, tiveram outro filho, e penso eu que esteja bem. Mas quando saiu daqui da igreja, saiu falando mal do pastor para todo. E aí eu vou chegar aqui carrancudo, o cara está falando mal de mim aí. Tem alguém que está honrando o que foi feito por ele ou por ela? Em nome de Jesus, deixa eu te dar uma palavra aqui, mulher. Não deixe que uma pessoa negativa, uma pessoa com a índole ruim, não deixe que uma pessoa com a personalidade transtornada seja motivo para te desmotivar a continuar firme no projeto e no plano de Deus para a sua vida. Continue lutando por aqueles que vão te honrar. Continue lutando por aqueles que vão te agradecer. Continue lutando por aqueles que vão gerar gratidão sobre a sua vida. Os negativos vão aparecer no meio da jornada. Eles vão ter que aparecer, senão não tem graça também. Mas a Bíblia Sagrada diz que Esther, independente de qualquer coisa, ela é agradável diante de todos. Estou dizendo para você sair agora aí com o carro aberto. Mas a gente pode ser agradável nos ambientes que nós estamos. Eu tive uma patroa aqui, não vou citar nome não, até minha esposa brincava, disse: cuidado, tem 60 anos, mas é perigoso ainda. Fique tranquilo, eu sei quem eu sou. Ela me ligava e dizia: fecha aí, vem aqui para minha sala. Era uma secretaria do município. Eu ia para a sala da secretária, sentava lá e dizia: o que a senhora precisa? Achava que era uma reunião. Quero conversar contigo, 30 minutos apenas. Mas para quê? Estou cheio de problema e eu preciso aliviar um pouco. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Esther era alguém que quando chegava num ambiente era agradável a todos. Deixa eu ir para frente aqui que o relógio hoje ele está mais rápido do que ontem. Ontem nós queríamos que passasse rápido e não passava, né? Que coisa, né, rapaz? Meu Deus. Deixa eu ir rapidinho aqui. Lá no capítulo 7, vamos lá. Capítulo 7, verso 1 e 2. Posso? Diz assim: o rei e Amã, ou como alguns lêem, Ramã, foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Alguém conseguiu fazer a interpretação textual do texto aí? Só para ligar a coisa aqui? Conseguiu? No primeiro dia, ele já havia dito para ela que ela podia fazer está no texto, fica implícito isso aqui. Porque o texto diz que no segundo dia, ele repete a mesma pergunta. Então ele já havia feito a pergunta uma vez, mas ela ainda não tem a... Não sei nem como é que é as aulas de filosofia hoje, mas no meu tempo eu era apaixonado. Uma professora minha me disse, eu gravei essa frase até hoje, diz que é um ditado chinês: um sábio ouve duas e fala uma. Ninguém lembra desse ditado, não? É do seu tempo também, irmão. Tá querendo me dar o nó, né?
É do nosso tempo. Olha aqui para vocês entenderem. Um sábio ouve duas palavras e fala uma. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa introvertida, que agorinha eu acabei de falar que você tem que ser agradável. Estou dizendo para você que uma palavra dita no momento certo é tudo. Uma palavra certa dita no momento exato é tudo. Sabe qual que era a segunda característica de Ester que chamava a atenção do rei Xerxes? Sabedoria. Está implícito aqui no texto, irmão. Vou mudar, está explícito. Porque a Bíblia diz que no primeiro dia ele diz assim: pede o que você quer, até metade do reino. Então, olha aí, a Heloísa já tinha pedido a metade do reino. O glória a Deus que ela deu ali é a metade, então racha esse negócio logo no meio. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia ela não tem resposta, está implícito no texto. No segundo dia o rei se dirige a ela de novo e diz assim: e pede o que você quer, até a metade do reino, e você será atendida. Me diga qual que é o seu desejo, e isso será concedido a... Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor. Sabe o que é a palavra favor? Agrado, favor. Me ajude, pode ir. Esse que é o nosso problema, que a gente faz favor para alguém que fez para nós, e favor é algo não merecido. Por isso que graça é favor e merecido. É algo que nós não merecemos. Então eu não faço favor para quem merece, é justamente para quem não. Se eu faço para alguém que merece, eu só estou sendo grato, só estou honrando a pessoa. Mas rapaz, é isso mesmo. É por isso que a gente faz favor para os outros errado. Fez por mim, eu faço por você. Não, isso não é favor. Favor é algo não merecido, é algo que alguém não mereceu, mas mesmo assim eu estou espontaneamente decidido a ajudar. Graça, favor merecido. Você está compreendendo? Ela diz: se eu, olhe bem, realmente, meu Deus, isso aqui é forte demais, irmão, posso contar com o favor do rei, ou seja, eu não mereço isso. Está destruindo com o coração do cara, irmão. Com um cara que oferece a metade do reino para a mulher, o cara tem que estar muito apaixonado. Aí ela dá uma olhadinha para ele, irmã nega, e diz assim: eu não mereço isso, mas se você quer fazer por mim, não vou pedir a metade do reino, eu vou pedir a você, preste atenção. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Poupe a minha e a vida do meu. Sabedoria era algo que cativava o coração do rei Xerxes na vida de Ester. Se nós queremos ser úteis, e eu digo nós porque eu estou falando de propósito em geral, mas vocês mulheres, se desejam ser úteis no plano de Deus para as vossas vidas, sejam sábias. Um cara que tinha experiência em casamento, Salomão, tinha 300 e mais 700 concubinas. Sabe o que ele diz? A mulher sábia edifica o lar. Aí ele diz assim, ó: você entre todas é a mais bela, mas o mais importante não é a beleza, é o temor ao Senhor. E temer ao Senhor é dizer: Senhor, me dá sabedoria, me ensina a reagir, me ensina a falar, me ensina a lidar com essa situação. Irmão, olha aqui para mim.
Tem horas que no processo que nós estamos exercendo as nossas funções, e aí olhe para mim aqui que não é fácil ser mulher de um marido não, porque tem gente de todo tipo, tem uns cara que é mais ou menos, tem uns cara que é bruto, tem uns cara que é ignorante, tem uns cara que é ogro, tem todo tipo, irmão. Eu vou dar um estudo para homens aqui, os tipos de homem que eu já descobri estudando, vai ser sensacional. 3 meses de conferência, só os tipos de homem que existe. Para lidar dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um casamento, você já tem que ser sábia, você já tem que lidar com sabedoria. Eu falo aqui que não existe esse negócio de um completar o outro, não, irmão, porque eu ando em 220 por hora, a pastora Daiane a 10. É o jeito dela, não dá pra gente negar a diferença. Tem hora que eu sento na mesa para comer, ela ainda está cortando. Eu já terminei, eu digo, estou indo. Eu respeito a posição dela, ela respeita a minha. Mas às vezes nessas diferenças surgem os nossos conflitos. E é nesses conflitos que a sabedoria é essencial. E eu não estou falando só do casamento, eu estou falando da tua vida profissional, mulher. Estou falando da sua vida cristã, mulher. Estou falando da sua posição de liderança em alguma área da igreja, alguma área da sociedade. Nós precisamos aprender a ter sabedoria. Eu brinco sempre aqui que se eu fosse dar todas as respostas que eu gostaria de dar, meu Deus, não tem que vigiar muito, irmão. Que tem hora que tem uns. Esses dias eu estou lá em Sinop, varrendo à frente da igreja. Sabe o que é cansado, irmão? Está às 6 horas da manhã cortando madeira, parafusando, pregando, serrando. Isso já está entardecendo. 4 horas da tarde. Esse foi. Sentou bem do lado assim, numa merceariazinha que tem na esquina. E o cara disse: não sei de onde é que Satanás traz essas raças. Essas igrejas vêm lá do fim dos infernos para abrir aqui e tirar mais dinheiro do povo. Irmão, e eu estou com um dia cansado. A vontade é largar tudo e ir lá e sentar com ele. Estou doido para ir lá e conversar com ele, cara a cara, para ele olhar nos meus olhos e repetir o que ele falou. Estou com o meu corpo desgastado, a minha mente destruída. 10 anos lutando por um propósito. Aí chega um cara 4 horas da tarde, irmão, que tem tempo para ir sentar na porta da casa dos outros. Quem é o sem vergonha da história? É os pastores, as igrejas? Ah não, pelo amor de Deus. Num dia de semana, a não ser que o cara está de férias. Aí foi o inimigo mesmo, porque pegar nas férias do cara, aí eu tenho que estar. E eu estou lá, irmão, suando, corpo cansado. Sabe o que meu corpo pedia? Cama. Pedia descanso. Mas eu estou lá, batalhando, encerrando. E o cara chega com uma dessa. É mais um ladrão que chegou aí. Falava alto para me escutar. E eu disse: Senhor, Pai, nem tudo aquilo que eu quero falar está na tua palavra. Diz que eu não posso falar. Me dá sabedoria. E aí ele terminou, pastor? Não, eu fiquei trabalhando mais 1 hora. E ele falando mais 1 hora. Vem lá do fim do mundo para cá para atrapalhar a nossa vida. Eu disse: atrapalhar a vida de quem, meu Deus? A gente está querendo ajudar. A gente está querendo trabalhar. Então, no exercício da nossa chamada, daquilo que Deus propositou para a nossa vida, para vocês, mulheres, vocês têm um lugar especial no plano de Deus. A sabedoria vai ser essencial. A sabedoria vai te levar mais adiante. A sabedoria para lidar com a circunstância. A sabedoria para lidar com os tipos de marido. E aí eu prometi o estudo, eu vou dar o estudo para os homens, em nome de Jesus. Olha aqui para você entender. Nós precisamos compreender isso. A sabedoria é essencial se nós quisermos executar o plano de Deus para a nossa vida. E não é diferente para vocês, mulheres. Estou terminando, posso? Vou pular um monte de coisa aqui. Vamos lá no capítulo 4. E agora eu encerro em nome de Jesus. Encerro da forma que eu comecei.
capítulo 4, verso 15. Verso 16, diz assim o texto: Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu. Verso 16: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Não, só teve um aleluia, irmãs. Você estava tão animada nos outros. Olha a decisão que Esther toma por um bem maior. Olha aqui para mim. Ninguém poderia chegar diante da presença, principalmente as mulheres. Eu estou falando de uma cultura oriental. Principalmente as mulheres, nem as esposas poderiam chegar diante do rei e conversar com ele. O rei tinha que mandar chamar. Ei, na cultura oriental existe todo um preparo de especiarias, perfumes, para banhar a mulher. E só depois dela pronta e arrumada é que traz a presença. Ela não fala nada enquanto o rei não estende o cetro, e ela toca no cetro, e o rei agora permite ela. Você está vendo que dificuldade, irmão? Mardoqueu chega em Esté e diz assim: Esté, o nosso povo está sendo preparado para a morte. Amã me odeia, e agora odeia o nosso povo também, e a decisão dele é matar todo o nosso povo. Ela diz: tio, primo, pai, volta para casa, reúne o povo e coloca para jejuar. Já tem 30 dias que o rei não me chama na presença dele. Eu e minhas criadas jejuaremos também. E depois de termos jejuado os 3 dias e 3 noites, eu me levantarei e irei até a presença do rei, ainda que eu tenha que morrer. Porque segundo a ordem do rei, se alguém chegasse para se apresentar sem ser chamado, principalmente as suas esposas, ela era excluída do seu harém e era levada para a prisão. Se coloque de pé, por favor. Você está entendendo? Para executar o plano de Deus para a sua vida, tem hora que você vai ter que ter coragem. Tem hora que você vai ter que se posicionar. Tem momentos que você vai ter que tomar decisões que não cabe a você. Eu preguei um dia e deixei algumas mulheres com a cabeça virada no encontro que eu disse: se for para salvar a tua família, se for para salvar a tua casa, se for para salvar o teu lar, não vai na conversa do teu marido. Porque nós aprendemos na igreja a vida inteira que mulher tem que ser submissa e tem que ouvir tudo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Então, submissa primeiro a quem? Senhor. Está na Bíblia, não foi eu que criei. Por isso que nós vivemos um tempo de machismo dentro da igreja. E vivemos durante muito tempo isso. Por quê, pastor? Porque se lia os textos pela metade, não se interpretavam os textos bíblicos, ou liam a parte que era mais agradável. Mas hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vai ter momento que será necessário você se posicionar para cumprir o plano de Deus para a sua vida, para restaurar exercer o plano de Deus para a tua vida. Vai ter momento que você vai ter que se posicionar com coragem. Tem momento que você vai ter que se levantar com ousadia e dizer: eu estou tomando uma decisão, ainda que seja para descumprir uma ordem, mas para ver um bem maior. Toda vez que nós tomamos decisão, nós precisamos tomar decisões em prol de um bem. Vou falar.
Tem muitos momentos, mulher, que você tem culpado do seu marido. Mas quando Deus criou, Ele disse que ia criar o quê? Hã? Então se ele está indo para a desgraça é porque você está sendo... Ninguém quis responder. Está ajudando. Não, é que eu permaneço na minha. Não, se omitir é tão errado como fazer. Está na Bíblia, Tiago diz assim, ó, quem sabe fazer o bem não faz, erra tanto quanto quem faz o mal. Tem hora que você precisa se posicionar. Os irmãos estão tudo olhando de cara feia para mim, não tem problema não. Eu estou confiando em vocês, vocês são mais do que eles hoje aqui, hein? Me ajude. Olha aqui para mim, para você entender. Tem momentos que alguns posicionamentos você vai ter que tomar, irmã. Porque foi esse o plano que Deus criou para você, para ser uma disjuntora, aquela que é protetora emocional, aquela que cuida da família. Tem hora que você vai ter que olhar para um todo, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para a sua área específica e dizer, eu preciso me posicionar para que a minha família, para que o meu lar não tome a direção errada. Eu estou lutando para salvar a minha casa. Na hora que meu marido for para a igreja eu vou. Fique esperando não, irmã. Se posiciona, toma coragem. Agora que o meu marido decidiu, eu também decido. Não, se posicione. Se é para o seu bem, se é para o bem da tua casa, se é para o bem da tua família, seja corajosa em nome de Jesus. Esta é outra coragem que a Bíblia Sagrada diz que Esther tem. Ao se posicionar, Esther está dizendo, eu vou com tudo. Eu vou ter coragem de ter ousadia. Eu vou ter coragem de ir para cima. Eu vou ter coragem de tomar uma decisão. Porque senão todo o meu povo, toda a minha nação vai perecer. Parabéns para você, mulher, que tem um marido que toma decisões sábias. Mas tem alguns que... Tem alguns que estão no corpo de 30. Mas se acordar no filme, acorda no 17 outra vez. Tem uns que estão no corpo de 40, mas se acordar, acorda na... Aí tem hora que você vai ter que ter posicionamento. Não estou dizendo aqui para você descumprir uma ordem bíblica, não. Estou dizendo para você aqui que tem momentos que em prol de um bem maior você vai ter que se posicionar. Eu estou dizendo para você que em prol de algumas situações você vai ter que ser corajosa. Você vai ter que confrontar. Porque quando você vê ele indo para o buraco e concorda, você está sendo o quê? A disjuntora. Deus criou você para quê, mulher? Quando Deus viu o homem, viu ele sozinho, olhou e falou que ia criar o quê? Coragem. A Bíblia diz que Esther toma a decisão, junto com toda a nação, junto com as suas criadas, de fazer o quê? De buscar uma orientação de Deus. E a partir desse momento, ela não diz, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Não, ela diz assim, e depois eu irei, ainda que eu tenha que morrer. Estou falando com os irmãos, está me olhando aqui com o canto do olho assim só.
Depois eu faço só para nós, aí nós fala mal, tá? Fala mal de vocês, dos homens. Quantos estão entendendo? Pastor, Deus tem um plano especial para mim. Deus tem um propósito especial na minha vida? Tem. Isso é fato, está na Bíblia. Mas agora, o que você faz e a forma que você reage para alcançar o plano de Deus para a sua vida depende muito das suas. Como você lida com as pessoas ao teu redor? Eu acho interessante que tem gente que acha que nunca vai precisar de ninguém. Eu acho interessante que tem pessoas que são tão orgulhosas, e o orgulho é uma máquina mortífera. Não estou falando que eu nunca fui, não, irmão. Porque se eu dependesse de alguém pegar um copo de alguma coisa para mim, já estava descartada a possibilidade. Está aqui, minha esposa sabe disso. Só que aí Deus tem que quebrar o nosso orgulho, nosso eu, nosso ego. E aí quando Ele destruir com o nosso ego, nós vamos aprender a ser dependentes uns. E quando aprendermos a ser dependentes uns dos outros, então nós estaremos no centro da vontade. Você está entendendo? Como que você tem criado as suas redes de relacionamentos? Já vi gente dizer, eu sou pessoa de poucos amigos. Não é errado, não. O errado é você não cumprir o que a Bíblia diz: seguir a paz com? Seguir a paz com? Será que se no momento que eu precisar, vou ter alguém para me dar um apoio? Ou sou uma pessoa tão negativa, ou tão retraída dentro de mim mesmo, que eu não consigo lidar com ninguém, e quando eu precisar não vou ter ninguém para me estender a mão? Deixa eu perguntar de novo, como é a sua rede de relacionamentos? Em segunda pergunta, como você tem usado a sabedoria para lidar com as situações? Tem momento que é momento de calar. Tem momento que não é o momento de falar. Mas tem um momento da palavra certa. Terceiro, e termina agora. Há momentos que diante de uma orientação de Deus, você precisa se posicionar para alcançar os resultados daquilo que Deus tem para a sua vida, para alcançar as metas que você estabeleceu para a sua vida, para alcançar os resultados que você determinou para a sua vida. Eu quero aqui nesse momento, encerra para mim a transmissão, por favor.